Então, gente, a partir do que, né, já fui apresentada, já conversamos um pouquinho, e o tema que eu trouxe para conversar com vocês hoje eu denominei, né, criei esse título como Estética e Controle, o surgimento da moda na Baixa Idade Média. E aí eu queria começar falando com vocês que eu vou tratar aqui de algumas coisas. Eu vou dividir essa apresentação em duas formas. Eu vou fazer primeiro uma parte bem teórica, em que eu vou conversar bastante, eu vou falar aqui bastante sobre essa estética e controle, e depois eu vou apresentar umas imagens e continuar dialogando com essas imagens. Então, assim, eu sei que eu falo sobre moda e que é um elemento, né, bastante visual e que eu não trago imagem logo no início, mas fiquem tranquilos que vocês vão entender em algum momento, né, logo depois, quais são essas peças, o que eu estou falando, vocês vão ter o elemento visual. Isso é uma opção realmente, digamos que metodológica, porque se eu trouxer a imagem, eu vou perder a atenção de vocês. Então, a imagem acaba mesmo tendo muito mais da atenção e eu preciso que vocês concentrem, né, como eu falei anteriormente, na reflexão, nessa moda, pensar que o exercício é pensar a moda e não só consumir visualmente essa moda. Então, primeiro aspecto é esse, eu vou trazer para vocês em duas etapas essa lógica da estética e do controle e os elementos de moda na Baixa Idade Média. E a segunda parte, eu também já falei um pouquinho antes, mas eu queria trazer para vocês que a moda ela já está num campo que ela permite estudos por muitas áreas. E aí, pelo menos, né, em termos de análise, a gente tem pelo menos 4 áreas que poderiam tratar da moda, que é a histórica, a arte, a econômica e... me perdi. E a histórica, arte, econômica e a de patrimônio material. Então, são essas 4. Eu aqui vou trazer uma reflexão muito histórica, mas saibam que isso não encerra de jeito nenhum e que tem muitas e muitas e muitas possibilidades, tá? De se estudar a moda, mesmo esse momento de surgimento, né? Tem outras vertentes, mesmo a partir dos mesmos documentos você consegue observar outras coisas. Então, passado isso, Cleiton, pode passar, por favor? Perfeito, obrigada. No título eu coloquei a palavra estética. E aí eu queria também posicionar para vocês que eu não vou fazer uma análise da estética, das vestimentas, de como isso está acontecendo, como se essas peças são boas estéticas ou não. Não é isso. Eu estou trazendo estética aqui unicamente como uma lógica de ciência do belo. E aí, por que isso? Porque essa ciência do belo passa a ser um elemento de transformação da vestimenta. Por isso, ela foi tão relevante a ponto de eu colocar no título para trazer essa reflexão para vocês. Pode passar, por favor. E aí, o que é o belo, né? Porque a gente tem isso na cabeça. Eu também não vou entrar no conceito de belo, porque bastaria uma apresentação só para isso, e não é o foco. Mas o belo passa a ser relevante nessa sociedade. E o que é o belo? É aquilo que tem uma forma ou aparência agradável, perfeita, harmoniosa, que desperta sentimentos de admiração, de grandeza, de nobreza, de prazer e de perfeição. Isso é uma definição do dicionário mesmo da língua portuguesa. E essa definição, né, esse belo, ele passa a ser relevante no momento em que você se veste. Até então, isso não acontecia, mas isso passa a ser uma questão no momento da vestimenta. Pode passar, por favor. E aí... Eita, passou um só? Tá. Eu trouxe a questão da aparência, e a aparência, aqui, por que eu trago a lógica da aparência? A aparência é o espaço em que é a forma de você exteriorizar e reafirmar a distinção social.
Ou seja, ela é um espaço de comunicação visual. Quando você olha para uma pessoa, a primeira coisa que você tem é a aparência. E por meio dessa aparência, você consegue identificar quem é essa pessoa. Você consegue identificar aspectos de personalidade, você consegue identificar aspectos de condição social, de sexo, de posição, enfim. Você identifica, você cria uma imagem acerca daquela pessoa, né? Uma imagem aí, você pega aqueles signos que a pessoa está vestindo e você consegue definir mais ou menos quem é aquela pessoa. Ou pelo menos, quando você vê, né? Se não for um contato ali presencial, você consegue identificar uma época, você consegue identificar o sexo, o espaço de onde aquela pessoa está naquele momento, pelo menos, enfim. A aparência é realmente um espaço para poder construir, né, um sujeito social. E aí a combinação de determinados signos do vestuário compõe uma mensagem aos contemporâneos, para que visualmente percebam que tipo de sujeito é aquele. Né? Como eu falei, isso chega em determinado momento a ser intencional. Você usa os signos para já identificar desde o primeiro momento como você deve se comportar ao, por exemplo, falar com aquela pessoa. Certo? Por exemplo, um exemplo muito nítido é a separação da roupa entre homem e mulher. E aí as mulheres casadas passam a ter determinados símbolos na sua vestimenta que adequam o contato de um homem, por exemplo. Se é que o homem iria falar com essa mulher casada, ele tem que ter um contato e um modo de falar bastante diferente do que se ela não fosse casada, por exemplo. Certo? Então, essa é a lógica dessa combinação dos signos do vestuário. Pode passar, Cleiton, por favor. E aí... Cleiton, tá aparecendo a parte de cima, eu acho que ficou sem. Pode dar uma passadinha rapidinho, os próximos 3, para eu ter uma ideia, por favor. Passa. Ué, tá bom, pode voltar, perdeu... É estético, gente, é só a cor, que o slide era mais rosinha. Então, o conteúdo está todo aí, mas me preocupou de ter perdido alguma coisa por ele estar todo branco. Mas vamos lá. E aí, pode voltar um pouquinho? Deixa eu ver se era só aí que eu tinha parado. Era nesse? Isso, tá, pronto. Pode passar? E aí, a vestimenta, ela é um componente dessa aparência. E aí a vestimenta ela é utilizada para cobrir e proteger o corpo e por muitas vezes adornar. Ou seja, e aí ao longo da história, e aí não apenas da Idade Média, não a partir da Idade Média, né, a vestimenta ela tem sim algum caráter de adornar. Só que aí, antes da Idade Média, esse adorno, ele também tinha significado, ok, mas ele tinha muitas vezes um significado místico. Por exemplo, na Antiguidade tinha muita relação com divindades, por exemplo. Então, um determinado adorno, determinada coroa tinha uma relação com algum processo místico. Então, tinha a função de adornar, mas não era unicamente pela estética. Certo? E isso é um caráter específico para a moda. Então, a roupa, em determinados momentos, lá quando surgiu, né, o ato de se vestir, as primeiras roupas, elas tinham a função de cobrir e proteger o corpo. Depois é inserida a lógica de se adornar. Só que a lógica de adornar tinha, ainda assim, algumas funções, sobretudo místicas. E aí a gente chega no aspecto de que a vestimenta possui aspectos estéticos e funcionais. Então, ela tem sim alguns elementos estéticos, e aí, como eu falei, aqui o estético ele entra só na lógica de parecer bonito, parecer belo, e a funcionalidade ali de cobrir o corpo, adequar os movimentos, enfim, cumprir ali todas as funcionalidades para a rotina daquele sujeito que está vestindo a roupa. E a vestimenta expressa visualmente os limites sociais, de sexo, culturais, temporais e espaciais. E aqui está dizendo exatamente o que eu falei um pouquinho antes. Por meio da roupa, você consegue
identificar, mesmo que não analise a aparência como um todo, só de você pegar determinado vestido, ele na pessoa ou não, você consegue pontuar, esse vestido é do século tal. Você pode até não saber, você pode não ter um conhecimento muito amplo disso, mas, por exemplo, você senta para ver um filme. Você vê, a pessoa ainda não deu uma palavra, mas você vê determinada roupa, você já situa mais ou menos de onde é, qual espaço que está, se é na Europa, se é África, se é Ásia, se é você já consegue situar se é atual, se não é. Então, se é um homem, se é uma mulher, enfim, se é um sujeito pobre, se é das camadas mais altas, isso tudo você consegue unicamente por meio da vestimenta. Pode passar, Cleiton, por favor. E aí, o que eu falei antes, né, nas primeiras perguntas, eu acredito muito em uma moda como objeto representativo da história. Ela se articula a diversos fenômenos sociais, econômicos e políticos. E aí, nenhum desses ele se ausenta em detrimento do outro. Em qualquer peça, a gente consegue perceber esses elementos sociais, econômicos e políticos. Todos nós, todo dia, a gente, de alguma forma, se posiciona quando a gente se veste. Então, isso acaba sendo um retrato de quem somos nós no momento que nós vivemos, como nós agimos no mundo, se eu prefiro uma roupa mais sustentável, por que eu consumo essa roupa mais sustentável? Ou se isso não é uma preocupação para mim, ou se eu uso as roupas que já estão na minha família há muito tempo, enfim, se a roupa, por mais que eu seja uma rotina, que eu tenho uma rotina corrida, por que eu faço questão de usar um salto ou não? Enfim, diversos elementos acabam posicionando a gente em relação a essa vestimenta, né, nos aspectos sociais, econômicos e políticos. Então, a gente precisa ter isso em mente quando a gente começa a estudar sobre história da moda. Né? A moda ali, ela não está isenta ou apática, ela realmente traz muitos elementos que fazendo, né, e aí de novo, né, no exercício de historiador, fazendo a pergunta certa ou a pergunta adequada para o objetivo que a gente quer, a gente consegue extrair respostas bastante interessantes quando fazemos, né, para elementos de moda, para fontes relacionadas à moda. Pode passar, Cleiton, por favor. E aí, quando eu falo em moda, eu tenho certeza que todo mundo aqui pensou teve uma imagem na cabeça com relação à moda, tem uma noção do que é a moda, porque a gente já tem uma ideia em senso comum, já tem construído o que é essa moda. Mas eu trouxe uma definição para vocês, porque é muito abrangente o conceito de moda e ele traz muitos elementos. Então, eu trouxe para vocês que a moda é, num sentido geral, a adoção de uma postura, a apreensão de uma realidade, de um comportamento. A roupa marca, representa e comunica alguma coisa. E aí, levando em conta o contexto e os dispositivos de uma época, ela permite a produção e a compreensão do cenário, configura uma linguagem específica e, por fim, a percepção de uma encenação da realidade. E aí eu entendo que é uma definição um pouco mais densa, né, para essa conversa, mas aqui ela traz diversos aspectos da moda e que, quando a gente começa a estudar, são bastante relevantes. Então, a roupa comunica, a moda, né, ela comunica, ela depende de uma postura, ou seja, não é só você vestir determinada roupa, porque a roupa acaba exigindo uma postura, e não só isso, às vezes, né, e aí em diversos espaços a gente tem isso, que o comportamento, só ele também já é um elemento de moda. Então, a moda é um conceito mesmo bastante amplo e que tem muitas frentes. E aqui eu estou trazendo para vocês essa lógica, sobretudo da moda e da roupa como comunicação. Pode passar, por favor, Cleiton. E aí, eu me propus a falar do momento do surgimento da moda, que é o século XIV.
E sobre isso, a maioria dos autores concorda, né, que o século XIV é esse momento de surgimento. E aí é, sobretudo, a partir de 1340 e 1350 que essa moda se expande por toda a Europa. Isso significa que antes do século XIV não teve qualquer expressão de moda? Não, isso não significa isso. Inclusive, mais à frente eu vou conversar com vocês, mas tem determinados espaços que já tem, para o século XIII, por exemplo, legislações que regulam a moda. Então, tem expressão de moda antes do século XIV, mas essas expressões de moda não foram suficientes para poder alavancar por toda a Europa, para poder difundir. Então, elas se expressam, elas surgem, mas com uma força um pouco menor. E aí, novamente, nos casos que eu analisei especificamente, né, eles trazem, sobretudo, uma noção ali, uma utilização da roupa como comunicação. Então, não é a moda movendo unicamente pela estética. Então, a gente considera que para a noção, para o conceito de moda que a gente tem hoje, com as transformações basicamente pela estética, né, as transformações incessantes e movimentando, criando um sistema, uma linguagem própria, isso começa a partir do século XIV, principalmente meados do século XIV, né, 40, 50. Nesse momento de surgimento, a moda ela é fundamentalmente associada ao luxo e às camadas mais altas. Então, isso significa que as camadas mais baixas da população, não é que elas não percebam a moda, não é que elas não entendam, não é isso. O problema é, roupa é caro, é custoso. Nesse momento, além de as pessoas realmente terem, as camadas baixas, né, terem menos recursos para poder adquirir os elementos de moda, eles realmente são reservados às camadas mais altas. E aí eu vou desdobrar disso mais um pouquinho mais à frente. Nesse momento do surgimento, né, no século XIV, a moda se distingue, sobretudo, nos detalhes. Ou seja, isso significa que a gente vai ter, como hoje, um short cintura alta, um short que é uma bermuda, um short soltinho, um short mais justo. Não. As formas, elas permanecem basicamente iguais. A diferença, o que configura a moda nesse momento é a variação de tecido, a variação de cor, a variação de acessórios em relação, em composição com a vestimenta, a associação de determinados tecidos, quem está usando. Então, assim, a moda, nesse momento, ela realmente se distingue nos detalhes. Se a gente pensar em grandes transformações em termos de modelos, em termos de novas peças, não vamos chegar, não vamos alcançar essa moda, né? E aí precisa ter em mente que é realmente nos detalhes que acontece essa moda. E o que torna isso mais relevante, digamos assim, né? Porque se todos os vestidos, né, por exemplo, são bastante parecidos, por que um é de moda, por que o outro não? Por que eu quero tanto aquele e não o outro? Enfim. E aí uma questão que também traz como surgimento da moda, né, que é uma característica desse surgimento da moda, é a ausência de função. E aí isso significa que algumas peças são produzidas como elementos sem função prática. E aí eu trouxe também alguns exemplos disso, mas é a gente pensar que em uma sociedade que tem realmente ali tantos elementos práticos, tem bastante elementos simbólicos, né? Não é isso que eu estou dizendo, mas em termos de vestimenta, até o momento, era bastante prático. Realmente, as motivações para a vestimenta eram basicamente práticas e de cobrir o corpo, de tornar determinada caminhada mais fácil. Enfim, as mudanças iam acontecendo a partir de exigências
da rotina e da realidade prática. E aí, no século XIV, começam a surgir elementos que são, enfim, que não têm mesmo uma função ali prática. E como que isso acontece, como que isso aparece na sociedade. Pode passar, por favor, Cleiton. E aí eu trouxe uma citação, né, do Lipovetsky, ele é um filósofo que eu sempre cito ele porque ele define muito bem, ele pesquisa a moda, inclusive até os dias atuais, e ele traz assim umas perspectivas bastante interessantes. E ele afirma que só a partir do final da Idade Média é possível reconhecer a ordem própria da moda. A moda como sistema, com as suas metamorfoses incessantes, seus movimentos bruscos e suas extravagâncias. Ou seja, um resumo, né, do que eu falei anteriormente com relação a esse surgimento da moda e como a gente consegue definir a moda e apontar esse surgimento, né? Como que ela surge, né? Como que ela já chega realmente transformando e como uma forma de sistema. Pode passar, por favor. E aí, a questão do luxo. Era assim que eram para ter aparecido os outros, tá vendo? Ó, com um títulozinho em rosa. E aí, vocês lembram que eu falei que a moda ela só pode ser pensada nesse início de surgimento extremamente relacionadas ao luxo? O que eu estou chamando de luxo aqui? O luxo nada mais é do que o refinamento das necessidades humanas básicas. E aí a gente tem luxo na alimentação? Tem. Você pode comer arroz com feijão e, enfim, defende se é vegetariano ou vegano, enfim, mas com alguma outra fonte de proteína e você tem ali um luxo. E outras pessoas podem considerar luxo uma outra... comer outro determinado tipo de coisas. Cobrir o corpo é uma necessidade para viver em sociedade, na maioria das sociedades. E aí você vai vestir o corpo com uma roupa e isso é a necessidade. Agora, você vestir, de repente, as grandes marcas e os grandes estilistas é um luxo. Enfim, todas as necessidades humanas básicas têm as suas categorias básicas e as categorias de luxo. O caso da vestimenta, no momento do surgimento, para ser um elemento de moda, ela está relacionada ao luxo. Ou seja, é só para as camadas mais altas e que tem acessos bastante refinados, né? A peças e trabalhos bastante refinados. O gosto do luxo confirma-se a partir do século XIV. E aí, por que isso acontece a partir do século XIV? Qual era o contexto do século XIV? Eu vou falar um pouco mais à frente, né? Mas o século XIV é aquele momento bastante conflituoso, de bastante questionamento, e que as pessoas começam realmente a pensar que o fim, né, pode estar muito próximo e que vão aproveitar a vida, digamos assim. Então, surge essa lógica de consumir bastante elementos de luxo e surge esse gosto pelo luxo. É realmente prazeroso consumir, né, o luxo, usufruir do luxo. E aí o consumo luxuoso e prestigioso, ele fica confinado aos nobres. E aí realmente os nobres, as camadas bem altas da sociedade. As outras pessoas poderiam ter acesso, recursos para consumir esses elementos mais refinados, mas eles não podem. E não podem por quê? Existem leis. Eu vou falar disso mais à frente, mas realmente surgem leis que evita, né, que proíbem esses consumos. E aí surge a emulação pelos burgueses. Os burgueses aí, eu não coloquei, mas ele é muito entre aspas, porque não é a burguesia formada como ela aparece na Idade Moderna, né? São grupos ali do centro urbano que começam a ter mais recursos e, por isso, eles começam a ter determinados acessos que esses recursos propiciam.
Não é, né, um grupo formado, fechado, estabelecido como uma camada. Digamos que é a parte incipiente, né, dessa camada que vai surgir. E aí, nas sociedades aristocráticas, esse luxo não é supérfluo. E aí a gente tem livros, né, variados livros, e muitos deles também sob a perspectiva das grandes figuras dos monarcas, que trazem como, por exemplo, a sociedade de corte é uma lógica que precisa ser mantida para manutenção da monarquia, para manutenção desse sistema político. Então, definitivamente, você investir no luxo a partir desse momento não é uma coisa supérflua, nem mediana, é bastante necessário. Pode passar, por favor. E aí, se por um lado a moda precisa estar associada ao luxo, o luxo também se expressa bastante pela moda. E aí, de novo, eu trouxe uma citação do Lipovetsky, que ele traz que a moda instala-se na primeira grande figura de um luxo absolutamente moderno, superficial e gratuito, móvel, liberto das forças do passado e do invisível. Eu acho essa citação bastante objetiva, no sentido de perceber que ele está sendo ali um luxo. Eu gosto muito quando ele traz um luxo gratuito, porque é gratuito para quem, né? Enfim, mas ele é um luxo que ele está acontecendo ali, e aí o sentido dele do gratuito aqui é mais nessa linha, que ele tem a função, mas ele está acontecendo ali para quê? É só para as pessoas da nobreza, né? Para as outras camadas ele não tem uma função, né? Esse luxo. Então, e a moda, ela serve a esse luxo, ela precisa do luxo nesse momento e ela serve a ele nessa lógica bastante intrínseca. Eu estou apertando aqui, ó, a setinha para passar. Pode passar, por favor. E aí, quais são os fatores que contribuíram para o surgimento da moda, né, nesse século XIV? Novas condições de produção, né, e aí, de novo, né, tudo que acontece nessa Idade Média, nesse século XIV, e aí tem muitas coisas aqui que acabam desmistificando, né, toda essa lógica que a gente falou anteriormente de uma coisa bastante, enfim, como está no senso comum hoje. E aí, as novas condições de produção, ou seja, tem sim novas condições de produção, novas e bastante modernas transformações para as produções. Expansão demográfica, começam a nascer bastante pessoas. Claro que se nascem 2/3, e aí eu não sei dizer a proporção certa, porque varia, né, com relação aos espaços, também tem grandes perdas demográficas por meio das chamadas pestes, mas o saldo, né, digamos assim, ele ainda é de uma expansão demográfica nesse século XIV, um aumento da riqueza coletiva, ou seja, mais pessoas passam a ter mais recursos, surgimento da burguesia, e aqui eu coloquei as aspas, né, aquilo que eu expliquei, é uma burguesia como um grupo que tem recursos e vai lá na frente desenvolver e formar essa burguesia. O desenvolvimento da vida urbana, e aí quando a gente fala de desenvolvimento da vida urbana, é realmente um centro urbano baseado, sobretudo, no comércio. E quando a gente fala de comércio, um elemento bastante expressivo nesse comércio é o aspecto dos têxteis e das peças já prontas, né, de elementos de moda, de vestimenta, sapatos, né, elementos de batalha, enfim. Mas nesse comércio circulam bastante elementos relacionados à vestimenta e à moda como um todo. E o que acontece nesse espaço da vida urbana também é que acontece um contato de diferentes pessoas, de diferentes grupos. Ou seja, está num centro
de determinado espaço, por exemplo, da Península Ibérica. Aí, não sei, vou dar o exemplo de Valladolid. Tem viajantes ali do espaço da atual França. Então, ali naquele espaço, tem um contato de cultura, tem um contato de elementos visuais, tem um contato de moda, tem diversos grupos que circulam nesse espaço, né, do centro urbano, da vida urbana. Então, é um espaço realmente bastante rico e bastante intenso e fecundo também, muito por meio desses contatos de diversos grupos que acabam acontecendo. E um outro fator que não é menos relevante é uma inquietação da comunidade. Como eu falei, o contexto tem bastante elementos de questionamento, muito por conta de todas as questões relacionadas à peste, às pestes, ao cristianismo que está, né, em desenvolvimento, mas já está também bastante avançado. Então, começa nesse momento da peste uma reflexão com relação à religião, com relação às verdades estabelecidas, digamos assim, e o sentimento, né, que acaba circulando é de uma grande inquietação. Isso tudo acaba propiciando o surgimento da moda. Pode passar, Cleiton, por favor. E aí, para além desses elementos que propiciam, a gente tem evidências mesmo desse surgimento. E aí, quando fala nessas evidências, né, que são mais... A gente não fica buscando as justificativas, a gente está trazendo os fatos que nos fazem acreditar que o momento de surgimento é esse. E, primeiro, né, e aí a gente olha e alcança essas evidências muito por meio das fontes, né, que a gente investiga. Primeira evidência é a diferença entre os sexos na roupa. Há uma mudança nas formas femininas e masculinas no vestir. Isso não acontecia anteriormente. Eu vou falar mais um pouquinho para frente, mais detalhado. Surge também uma legislação suntuária. Lembra que eu falei que tinham leis que começavam a regulamentar sobre o consumo, que só mesmo que as pessoas tivessem recursos, elas não poderiam consumir determinados elementos de luxo? É por conta dessa legislação, né? Essa legislação, ela era um instrumento mesmo do governo para poder adequar ali e manter essa hierarquia social, né? Ou pelo menos tentar frear ao máximo essa mobilidade. E aí um outro elemento que é bastante significativo também é uma forte produção nas artes de itens de moda. E um exemplo disso são os tecidos com fio de ouro e a produção de couro, ou seja, as pessoas que produziam artes passam a produzir esses elementos de moda. E isso traz um resultado bastante interessante. E prova também que havia uma preocupação com a estética, né, com o parecer belo, muito maior do que jamais se vira até esse momento. E também uma percepção, né, que ela é mais objetiva também é com relação à atenção do grupo eclesiástico. Ou seja, recomendam a medida do excesso, recomendam ser comedido e reforçam a lei. E aí é um movimento que acontece também muito ao longo do período medieval, que é o estabelecimento da lei pelo governo e uma espécie de endosso dessa lei por meio do grupo eclesiástico nos espaços religiosos, né? Pode passar, Cleiton, por favor. E aí eu trouxe, vou detalhar um pouquinho dessas evidências para vocês e também aproveito para dizer que a gente já vai chegar nas imagens para vocês não cansarem, que a gente já vai chegar também nas imagens para vocês visualizarem isso tudo. Mas a legislação suntuária, ela é uma legislação que ela regulamenta sobre o consumo. Ela normatiza sobre a posse e o aparecimento das peças.
Ou seja, ela realmente diz quem pode consumir o quê. Você pode ter, não é como hoje, o que impede, né, ou dificulta o acesso a determinada coisa é, muitas vezes, o seu recurso. Aqui não é isso, você pode ter o recurso. Se a lei diz que você não pode ter, você, teoricamente, não vai ter. E aí, teoricamente, vocês já vão entender por que também. Essas leis tinham um objetivo declarado de controle do consumo. Ou seja, lá na lei diz que o objetivo, né, nas reuniões em que essas leis são formadas, é dito que o objetivo era o controle desse consumo. Entretanto, a lei também aparece por meio da historiografia, né, e a gente investigando, que ela tem uma justificativa econômica e uma motivação de identificação externa. Como que isso acontece? Ela tem a justificativa econômica porque ela vai começar a cobrar multas. Se determinada lei não fosse cumprida, e nesse aspecto a lei é bastante clara. Se você não tem... se você for pega usando não sei o quê, vestido com 3 saias, e você não pode usar vestido com 3 saias, você vai pagar tanto. E aí, qual é a intenção? Então, ok, é para consumir, é para frear o consumo, mas se a pessoa já consumiu e está usando, por que você está colocando a multa? E aí, a justificativa da multa, pelos estudos, né, para onde eram dirigidos esses recursos, a gente encontra que era muito para uma manutenção desse centro urbano, uma manutenção citadina. Então, eles começam a ter também a lógica da utilização da lei muito para obter recursos, certo? E aí, um outro motivo, né, uma outra motivação que aparece é uma identificação externa. E aí, por quê? A sociedade ela é muito hierarquizada nesse período medieval. Quando você chega e algumas pessoas começam a ter recursos, como, por exemplo, começa a surgir esses grupos da incipiente burguesia, e eles conseguem ter acesso a esse luxo, eles começam a ser confundidos com a aristocracia. Isso é interessante para a aristocracia? Jamais. Jamais. Em hipótese alguma. Então, eles começam a realmente objetivar uma identificação externa, ou seja, que tenha um código que limite e que identifique que aquela pessoa é da burguesia e não é da aristocracia. E aí, o que é mais relevante é que a aristocracia seja percebida como aristocracia. As outras pessoas, mais ou menos, porque tem alguns grupos, sim, que eles são identificados, mas aí são os grupos que são marginalizados. E aí, isso aqui também, gente, esse assunto da legislação suntuária, ele é bastante denso e daria também um assunto para a gente falar só sobre ele, mas eu estou tentando passar aqui uma lógica de como funciona, né, essa legislação e como que a aparência e a vestimenta e esse luxo, né, no caso a moda, como que ela parece tão relevante na sociedade a ponto de criarem todas essas leis e toda essa preocupação, toda essa movimentação. Né? Então, tem essa questão econômica e a identificação externa. Né? Mas o objetivo mesmo declarado, quando a gente fala de legislação suntuária, é um controle do consumo. E aí a proibição recai sempre, né, sobre a exibição excessiva. E aí, novamente, por quê? Porque essa exibição excessiva aproxima da aristocracia e é o que a aristocracia, que é quem cria as leis, né, sai desse grupo, realmente não quer essa aproximação, não quer essa confusão nas aparências. Os alvos são as camadas em ascensão, como eu falei, sobretudo essa incipiente burguesia, e as minorias, como eu comecei a falar, também, que são, por exemplo, os grupos judeus, os grupos dos mouros, os grupos de mulheres prostitutas, enfim, esses grupos minoritários, principalmente, que precisam de uma identificação externa para você adequar seu modo de contato desde o primeiro momento, eles começam a ser identificados.
socialmente. Então, de cara, você já percebe que uma pessoa, ela é um judeu, por exemplo. E aí você adequa ali dentro da lógica social como você vai falar com essa pessoa. Isso está na lei. Isso eu acho que é o mais relevante. Isso não é opcional, que às vezes hoje a gente pode ter uma noção um pouco distorcida disso, mas isso está na lei. Os alvos, já falei, o luxo é autorizado apenas à nobreza e às camadas mais altas. Também já falei. Pode passar, Cleiton, por favor. E aí, essa lei, a historiografia aponta, e eu também acabo endossando um pouco isso, de que a lei tem uma baixa eficácia. Essas leis não impediam esses grupos de consumir. E aí, em que medida a gente consegue verificar isso? Aí vai estudando as leis e tudo mais, mas surge essa alternativa das multas. Eu já falei um pouquinho anteriormente, né? Mas você normatiza numa lei do ano 1351. Aí surge lá a lei do não use 3 camadas de vestido. Se você usar, vai pagar tanto. A lei de 2 anos depois está falando a mesma coisa. E aí cobra o dobro do que estava cobrando antes. Isso significa que estava sendo eficaz? A lei anterior foi eficaz? Não, não foi. Não foi. Isso nos reforça que as pessoas simplesmente tinham recursos, que era o que a maioria das vezes acabava realmente acontecendo. A pessoa tinha recurso para usar a roupa, para comprar roupa e para pagar a multa. Então a pessoa fala, eu quero usar roupa, eu tenho dinheiro, recursos. Eu tenho recurso, eu posso comprar roupa, eu posso pagar a multa, eu não vou deixar de usar. E aí isso começa a incomodar mais, e aí isso também serve como um motor para o sistema da moda, que é a transformação. Que a partir do momento de determinada essa lógica da cópia e da emulação, estimula que as pessoas acabem consumindo mais, porque você usou essa peça e agora ela está associada à burguesia, por exemplo. E aí, gente, toda hora eu vou ficar reforçando, mas vocês já entenderam, né, que quando eu falo da burguesia, é esse grupo que está formando ainda, né? Quando essa camada mais em crescente, em ascensão, começa a utilizar, a nobreza não quer mais usar. Eles realmente já não querem mais usar essa peça, porque para eles ela já não é mais distinção, ela já não identifica eles como nobreza. E aí eles buscam novas peças, novos tecidos, enfim, transformações que possam ser unicamente deles. E isso é o motorzinho da moda rodando, né? E aí as leis são fontes também, eu acredito que são as mais ricas, né, que a gente consegue trabalhar para o período medieval, porque as fontes materiais eu vou mostrar para vocês também algumas coisas, mas elas são bem mais escassas. E a legislação suntuária, ela traz essa questão política, ela traz o econômico, ela traz os detalhes de moda. Então, ela aponta uma moda repleta de brilhos dourados, brilhos prateados, muitas pérolas, muitos bordados, muitas franjas, muitos trabalhos de artesãos e alfaiates. Então, ela também apresenta todo esse trabalho refinado das pessoas que estão trabalhando para a moda. E aí, lembra que eu falei que as artes passam a olhar também para a moda e a produzir essas peças? Isso tudo acaba ficando bastante evidente. E uma coisa que infelizmente é um fato, né? Mas a gente ainda tem poucos estudos sobre a normativa suntuária. Pode passar, Cleiton, por favor. Eu trouxe um exemplo para vocês de uma legislação que eu já estudei, e aí, assim, eu não vou debruçar na fonte, não vou ficar aqui analisando ela com vocês, porque a proposta foi realmente fazer um panorama desse surgimento, não debruçar em uma fonte e ficar analisando, mas eu trouxe um exemplo para vocês terem uma ideia, né? E aí o exemplo que eu trouxe é de Valladolid, de 1351. Então, ali aquele bem, digamos, o olho do furacão do surgimento da moda. E aí, o que essa lei ela normatizava? Ela traz regras normativas sobre trabalhadores dos artigos de luxo e regras sobre seus modos de trabalho e as remunerações. Ou seja, ela realmente invade o espaço desse trabalhador de todas as formas. Ela traz lógicas de como tingir as peças, ou seja, realmente as regras,
E aí, pensando que esse tingimento, algumas cores eram específicas da nobreza, a gente também já consegue delimitar aí uma regra que é bastante forte em termos de frear essa hierarquia, mobilidade na hierarquia. Normatiza sobre algumas peças específicas, quem e como poderia utilizá-las, quanto poderiam gastar nas mesmas. Modos de utilizar e esculpir a prata, e aí as leis são bastante detalhadas nesse sentido, de como você pode fundir, como você pode esculpir, como você pode utilizar depois de pronta, enfim. Como você deve cuidar e quais os preços dos sapatos dourados, porque os sapatos dourados têm preços diferentes dos sapatos prateados, que são diferentes dos sapatos de couros, então, né, a identificação deles é diferente, os preços são diferentes e você também tinha que cuidar deles de modo bastante diferente, e aí não por uma opção pessoal, né, mas muito por regra do que está estabelecido na lei. Modo de fazer e manter os escudos e armas, e os cuidados com gado e ovelhas. E aí esse cuidado com os gados e ovelhas, ele não é à toa. Ele acontece porque eles são fonte de matéria-prima para essa produção de moda. Pode passar, Cleiton, por favor. Aqui eu trouxe 2 trechos já traduzidos, né, por mim, e que traz como que aparecia na lei, né, esses trechos. Pelo pelote do homem que não for forrado, 2 maravedis. E aí pague 2 maravedis. Se for forrado em sendal ou pena, 3 maravedis. Se for forrado de tafetá ou de outros adereços, 4 maravedis. Se for forrar com enfeites, 3 maravedis. Então aqui percebem, se você for forrar com um tecido específico, né, porque isso tudo são tipos de tecido, você vai pagar 2 maravedis. Se você quiser botar um outro tipo de tecido, um pouco mais, que dá um outro movimento e que é um tecido um pouco mais caro, você, além de ter o dinheiro para o tecido, o recurso para o tecido, você também precisa ter para a multa. Se for forrado com um outro tecido e que aí dá outro aspecto para a roupa, você precisa ter outro. E se você quiser colocar um adereço, gaste mais. Então, assim, realmente é uma riqueza de detalhes que é intensa. E aí o que acontece também é que as pessoas começam a fazer o possível para driblar como está na lei. Então as pessoas começam a pensar um tecido que não é sendal, nem pena, nem tafetá, e que não sejam adereços, fica um pouco mais difícil, mas começam a pensar em alternativas para burlar isso. Pelo pelote, pelote é a peça, tá, gente? Vocês já vão ver também. Pelo pelote da mulher, pague-se sem forro, 3 maravedis. Com forro, 4 maravedis e meio. Com forro e adereços, 6 maravedis. E aí observem que as peças das mulheres são ainda mais caras. Pode passar, por favor. E aí o exemplo de Valladolid, ele traz grupos sociais alvos da lei, que são as mulheres, os homens, artesãos e a oficina em geral. E os criadores de ovelha. Então, assim, são grupos bastante amplos e, ao mesmo tempo, bastante específicos, né? Porque quando você fala em homens e mulheres para utilizar, é quase todo mundo. E quando você fala em artesãos, é uma comunidade inteira, mas uma comunidade que está ali em movimento intenso no comércio. E os criadores de ovelha é outro grupo que também tem ali um papel bastante relevante. Pode passar, Cleiton, por favor. A atenção eclesiástica, eu não trouxe fonte, né? Vou só falar para vocês, que é o fato de que os pregadores começam a falar da aparência e das vestimentas mais especificamente. Eles são contra o luxo exacerbado pela moral e pelo direcionamento de gastos, e isso é dito, tá, durante as pregações. Os sermões são constantemente atualizados às necessidades do momento, e isso aí não apenas com relação à moda, né? Isso é um movimento que acontece, eles são atualizados, e o aspecto da moda faz, novamente, aqui rodar essa lógica de atualização, e o argumento é sempre pela moral e pelo direcionamento dos gastos. Mas muitas vezes, por meio da atenção eclesiástica, chega o elemento moral. E aí o maior alvo são as mulheres, né, como já vem sendo ao longo
da lógica, mas sim, no aspecto da moda, continua sendo as mulheres o maior alvo. E há o estímulo à medida do vestir e do enriquecer, ou seja, você deveria ser comedido, tanto no vestir quanto na intenção e na ação do seu enriquecimento. Pode avançar, por favor. E aí, quando eu falo de diferença entre os sexos, né, eu trago sexos porque é realmente a diferença masculina e a feminina, bem binário mesmo, né? E aí, a novidade, por mais que a gente tenha intrínseco na nossa cabeça de que moda é uma coisa principalmente feminina, a novidade, ela aparece no visual masculino. As partes do corpo, elas aparecem mais, e aí vocês vão ver isso também. As peças, uma característica, né, são que peças são usadas na cintura por gosto, e eles inserem, aquilo que é uma característica da moda, alguns elementos sem função útil. Eles apresentam hierarquia, riqueza, privilégios, fantasia, jovialidade e inventividade. E aí pode passar que vocês vão ver como que isso comunica. São exemplos de moda masculina, né? Cintos para estreitar a cintura, e aí lembra que eu falei né, que a moda ela surge principalmente nos detalhes? Vocês vão ver que sim, mas que nesse momento do surgimento tem primeiro uma grande separação e depois disso ela concentra nos detalhes, né? Os cintos são para estreitar a cintura, há um acolchoamento nas jaquetas, há pontas de sapato compridas, e aí é um potencial perigoso, né? Porque eles começam a fazer pontas de sapato cada vez mais compridas e com relação... isso pode ser, né? Imagina uma ponta de sapato compridíssima, pode resultar em determinados acidentes. A roupa bicolor, e eles inserem elementos sem função útil. E aí ela se expressa, né, a moda por meio de tecidos, botões, frisos e substâncias. Pode passar. Um exemplo das modas, né, das separações de sexo. Caramba, perdeu. Pode passar de novo, por favor? Não, para frente. Para frente, mais uma. Tá bom, pode voltar, por favor. Um exemplo de moda masculina, até então, usavam-se sobretudo umas túnicas, né? Bastante compridas, e surgem essas vestimentas, que aí, eu estou apontando com a mão, ó. Vocês conseguem ver o mouse, né? Essas vestimentas, na verdade, eu não sei se vocês conseguem, porque eu não estou compartilhando a tela. Mas, enfim, essas vestimentas, elas são bastante encurtadas. Isso. A parte de cima, isso. As vestimentas, elas são bastante encurtadas e essa túnica, ela acaba ficando no ajuste logo abaixo do quadril, bem na região do quadril e logo aí abaixo. Essa parte da vestimenta, ela ser bicolor, ela é um elemento muito característico do período, e isso significa que esses tecidos que compõem a vestimenta são tecidos diferentes. Então, isso dá também um outro panorama para a vestimenta. E passa a ser utilizadas essas calças, né, que na verdade são grandes meiões, que são completamente aderidos ao corpo. E aí, em alguns casos, tem ainda um meião por cima, que já tem um solado, e aí não se usa o sapato. E em alguns casos, quando não se coloca, né, essa peça por cima, usa-se o sapato de couro normal, ou dourado, ou prateado, mas aí tem essa característica de botar o sapato, mas principalmente a vestimenta masculina, ela é muito mais curta na região do quadril, justa, e deixa o corpo muito mais torneado, ajustado e exposto, né? Mesmo que coberto, você consegue ver muito mais esse corpo. Pode avançar, por favor. Aí, de novo, né, trazendo que essa lógica bicolor, ela aparece muito nas vestimentas, ela aparece muito na iconografia, né, principalmente, apesar de aqui, né, a questão da iconografia, a gente trabalha sempre acompanhada de outra fonte, porque a iconografia, as imagens, elas são
é um pouco perigoso, né, a gente tratar a imagem do período como aquela coisa acontecendo mesmo daquela forma, mas quando a gente compara com outras fontes, é possível ter um pouco mais de segurança para tratar. Então, aqui, quando aparece e a gente tem outras fontes, a gente realmente configura que essa veste bicolor era bastante típica nesse momento. E ela era principalmente associada aos jovens. E aos homens, né, principalmente. Mulheres também usam, mas dessa forma, principalmente aos homens. Pode passar, por favor. E aí aqui, que é o ponto que... Lembra que eu falei que ela fica muito... O corpo muito mais à mostra? Tem lá determinados, né, pessoas mais conservadoras nesse período, dizem que a moda ela deve ser muito combatida, porque ela está fazendo um desserviço à moral, porque ela deixa de fora elementos corporais que o pudor deveria ocultar. E nessa imagem a gente consegue ver muito nitidamente do que está falando, né? Porque na região aí central da foto, a gente tem bastante marcado a região do quadril, né? Enfim, a parte dos membros masculinos ali fica bastante nítido, e isso, naquele momento, é um problema muito sério. Entretanto, isso não impede que a moda seja consumida, desenvolvida e que ela avance. Mas sim, tinham pessoas que usavam dessa forma, principalmente jovens. Pode avançar, por favor. Aqui, lembra que eu falei dos cintos? Que os cintos são utilizados na lógica da cintura e tudo mais, para poder... E aí, como adorno, porque esse cinto não tem qualquer função prática, qualquer uma. Não tem. Ele é um adorno e ele é usado nessa cintura. Essa pessoa é extremamente rica, extremamente poderosa, porque ele tem esse cinto aí, que já avançou. Isso, obrigada, Cleiton. Esse cinto é dourado, que é bastante custoso, como a gente já viu. O colar dele é um colar dourado, com azul, que já é uma cor também bastante custosa. Ele está todo de vermelho. Parece que a vestimenta dele é adornada com dourado, que também é uma questão que é muito... com fios de ouro, imagina, isso é extremamente custoso. E ele está dos pés à cabeça. O vermelho, ele é muito caro e reservado mesmo à nobreza. Ele está com todos os elementos da nobreza, ele quer mesmo ser identificado como uma pessoa muito poderosa, muito rica, e a gente consegue perceber isso. Pode passar, por favor, Cleiton. Aqui eu trouxe uma imagem que ela é do século XIV. Eles estão com... Tá vendo esse cintinho aqui com a bolsinha? Isso não tem função prática. Essas bolsinhas, os relatos são de que essas bolsinhas, elas não são para carregar qualquer coisa. É só um modo de ter um cinto, né, que tem ali uma função de marcar uma cintura bem baixa, né? Então, isso acaba aparecendo e a gente vê aqui nessa foto, fica muito marcado enquanto elemento de moda, porque ele está bastante difuso. Tem várias pessoas utilizando em vários momentos. Nesse momento, várias pessoas utilizando essa peça que está bastante difusa. Pode passar, por favor. Aqui, novamente, a questão, né? E aí começa a inserir a parte da vestimenta masculina com a parte feminina, mas aqui tem a vestimenta que, ó, ele está com a cintura bastante justa e o... Desculpa, né? Eu estou falando aqui, ó, e eu estou mexendo com o meu mouse, crente que está todo mundo vendo. A cintura está bastante ajustada. Aqui o ombro dele está mais marcado em relação à cintura. Ele está com a perna bastante torneada. E aí, de novo, com aquelas meias. Isso. Com as meias e com o sapato e o elemento aí da cor azul, que é outra cor bastante
custosa de fabricar. Lembra que eu falei do tingimento dos tecidos? O azul é bastante difícil também e custoso de atingir, e ele identifica que essas pessoas são da nobreza. E aí ele está com dourado, vermelho e azul de novo, que é bastante característico. A mulher aparece aí já também revelando uma utilização azul, e aí ela está com o cabelo preso, que identifica que ela possa ser uma mulher já casada, enfim. E aí a gente consegue perceber um ajuste mais por baixo do seio dessa mulher. Então, essa imagem ela é mais do fim do século XIV. Essas características são mais do finzinho do século mesmo. A gente vai falar da vestimenta da mulher. Pode passar, por favor. Aqui, a questão da vestimenta masculina. Olha a quantidade de... Poxa, não foi completo o PDF. Tinha uma imagem ainda que não apareceu, mas tudo bem. Que é o casaco de botões. É um casaquinho cheio desses botões. Esses botões não têm função, gente. Isso aqui não abre. É só um botão por adereço. Então, esses botões, dependendo do material desse botão, ele só comunica poder e recurso, de você ter todas aquelas, se forem pedras, por exemplo, de ter aquelas pedras. E aí, olha quantas são, né? Aqui no meio do vestido, na manga, eles são realmente bastante, se eles forem forrados com tecido, qual tecido que está forrando, enfim, são elementos bastante rigorosos no sentido de posicionar e não ter qualquer função. Se você observar essas peças, elas também são bicolores, né? E tem esses elementos aí que não têm função. Pode passar. O aspecto das artes na moda, que são um mercado que disponibilizava essa variedade de materiais. Em muitas cidades, a arte desenvolveu e avançou para a produção de roupas e elementos de moda, ou seja, aquilo que eu comentei, a arte ela realmente começa a partir para esse comércio de moda, porque tem espaço e precisa que esse material seja produzido, né? Então, acontece esse movimento. E aí isso resulta num desenvolvimento das técnicas dos artesãos, que trabalham, sobretudo, tecendo fio e produzindo couro. Pode passar, por favor. Esse é o pelote. Lembra que eu falei lá, que eu apresentei na lei? Essa é a peça de roupa. E aí, se vocês observarem, ele é todo dourado. Isso tudo é fio de ouro. Eu não consegui uma imagem no detalhe, e se eu cortasse essa, ele estava distorcido. Mas esses são os brasões. Tem uns brasões tecidos em fio de ouro. Isso é de uma riqueza bastante... Enfim, é muito rico mesmo. E ele tem... Essa peça, ela resistiu, né? Lembra que eu falei que é do século XIII? Já existiam algumas manifestações de moda, mas que não tiveram a força, né, de expansão por toda a Europa. Essa é de 1274. E, enfim... Ela é uma peça bastante mesmo rica e adornada. Pode passar, por favor. Esse é um outro pelote, aí no caso feminino, como vocês podem perceber, ele já está mais fechadinho, então já tem uma preocupação moral em cobrir mais o corpo, né? E aí essa peça aí no meio, que está um azul, né, mais fechado, sem muito dourado, é processo de restauração. Exato. Esse aí que está um azulzinho sem os bordados, é um processo de restauração, mas se você pensar que, novamente, é uma peça do século XIII, ela chega com bastante aspectos da peça original, né? Tem os fios, não perde cor, e aí olha aí a relevância de um processo de tingimento e de fiação com ouro mais comprometido, né? Com mais pigmentos, enfim. Pode passar, por favor. Isso aí é um vestido... e aí, novamente, né, a parte em vermelho, que está toda purinha, que não é isso, sem ser as mangas, é processo de restauro, mas
vestido também de uma rainha, também novamente vermelho e ainda com os pigmentos até hoje, e adornado com fio de ouro, e que fica, não perde, imagina, ouro, né? Não perde qualidade, não perde cor, e permanece dessa forma. Então, imagina, será que todas as pessoas tinham condições de usar isso? Será que era interessante permitir que todas as pessoas pudessem ter acesso, quando tivessem recursos, a andar dessa forma? Não era, né? Era reservado mesmo à aristocracia. E as peças que sobram, inclusive sobram, né? As peças que permanecem no tempo até hoje são as peças justamente da aristocracia, porque as peças mais comuns eram de tecidos muito mais frágeis, de tecidos que não sobrevivem mesmo a todo o movimento do tempo, todas as ações do tempo, do clima, enfim. Pode passar, por favor, Cleiton. Aqui é um gibão, né, que está preservado. E ele também era bicolor. Eu não consegui trazer para vocês uma imagem de como era, porque ficou muito distorcida, e aí depois o que teria era iconografia, vocês já viram a iconografia das vestes bicolores, mas esse gibão, ele era bicolor, mas não foi novamente aqui tingido com aquela forma, porque a gente viu que o vermelho chegou, e ele era vermelho e azul, né? Mas ele aqui, ó, ele perdeu o pigmento e tudo mais, mas a forma dele, básica, permaneceu através do tempo. Ele é totalmente acolchoado, e aí era uma veste... o gibão é uma veste masculina, né, como aquelas que a gente já viu, ajustada ao corpo e tudo mais, e ele era uma das peças mais populares para os homens, né, masculina. Ela era toda justa ao corpo e propiciava, por ela ser acolchoada, um ombro maior, um maior ajuste à cintura, que aí também criava o elemento visual da silhueta do homem com um ombro mais escasso, e aí muito por uma questão de ser relevante em termos militares, enfim, que era comum no período. Pode avançar. E aí, ó, o exemplo de como era o outro, né? Bicolor, mas por meio de outra peça. Mas ele originalmente era nessa lógica, vermelho com azul e dourado. São as combinações mais usadas, não é à toa, elas eram as mais custosas. Pode avançar, por favor. E essa é a peça que eu estou estudando agora, é o Lodel de Dom João I. Ela é de 1385 e ela também... tá vendo que ela é mais ajustadinha ainda, né? Na cintura, é uma veste militar que ele usou na batalha, numa batalha que acaba também sendo bastante relevante, né? Porque separa Portugal, separa de Castela, enfim. Então, ela é bastante simbólica e ela foi tratada dessa forma desde o momento que aconteceu. Ela foi simbólica ali desde o momento, ela já ficou no museu, ela já ficou na região da batalha, ela foi doada, né, pelo próprio Dom João, a santa da região, enfim. E ela era verde com os bordados, mas também não sobreviveu dessa forma, ela está em exposição também, mas ela também é toda acolchoada, tinha os bordados, em alguma das laterais, né, da ponta, ela tinha o brasão, enfim, são elementos bastante comuns nessas vestes. E aí, de novo, vestes bastante curtinhas, né, aí no caso nem tem as mangas, porque era uma veste de batalha, mas muito também característica, que muito pelos brasões conseguia identificar que ele era ali o Dom João que estava na batalha. Enfim, pode passar, por favor. Aqui a peça, eu mudei a ordem. Esse é o gibão, ele está na França, ele é do século XIV. E, gente, essa peça ela é toda acolchoada. E todos esses botões não são, nenhum deles abre. Eles não são botões para abertura. Então, eles são elementos mesmo de estética, eles não têm função. Na verdade, agora eu falei que nenhum deles abre, talvez alguns da frente abram, mas, assim, certamente esses da manga não abrem, e a maioria deles é função estética, que eles são, se não me engano, de madeira forrada,
E essa peça passou também por um processo curto de restauro. Ele foi encontrado numa situação bastante interessante. Mas, de novo, no século XIV, é do século XIV, é logo depois da transformação, né, da separação da vestimenta masculina para feminina. Pode avançar, por favor. Aqui, uma parte também, novamente, sem função. Esse capuz, né, ele é um capuz, que vocês vão ver na próxima imagem, mas essa aba aí, esse comprido que sai aqui da parte de trás da cabeça, não tem qualquer função, não tem nenhuma função. E ele vai avançando e vai surgindo uns cada vez maiores, longos, assim, realmente imensos, e não tem função. É uma opção estética. Pode passar, por favor. E aí, esse é um caso bastante curioso. São os trajes todos que completam esse capuz. Esses trajes foram encontrados no século XX. E ele é um homem, não é da aristocracia, mas era alguém que tinha posse, tinha acesso, porque essas vestes, né, são identificadas. Ele provavelmente não era solteiro, porque ele usava capa. Enfim, tem todo um estudo por trás de saber quem era esse homem e tudo mais, mas as vestes dele foram encontradas. Ele foi enterrado assim, e foi encontrado com todas as vestes. Então, é um vestígio bastante interessante para estudar toda a composição, né? Pode passar, por favor. E aí, a moda feminina, a gente já está chegando no fim. Ela, inicialmente, transforma muito pouco, muito pelo aspecto moral, como eu falei, né? A vestimenta feminina, ela tem bastante atenção da igreja, no sentido de impor limitações. No fim do século, ela resulta em alguma exposição de parte do corpo e inaugura uma lógica de vitalidade e sensibilidade às personagens femininas. Não é um modo de compensação social. Alguns estudos apresentam que as vestimentas, né, femininas passam a ser de moda muito por conta de ficarem, como não tinham determinados papéis na sociedade, enfim, elas são compensadas com essa moda, e isso definitivamente não se comprova, porque a gente já sabe hoje que as mulheres têm diversos papéis nessa sociedade, que elas têm inúmeras funções, e a moda, ela não se apresenta mesmo como uma compensação social. As novas peças e formas inauguram novas habilidades artísticas, ou seja, para poder produzir as peças, surgem desafios para os artesãos, para os artistas, e precisam desenvolver dessa forma. E, enfim, a moda surge aí agora como um estímulo para esse desenvolvimento artístico e dos artesãos em termos de técnicas. E aí a moda apresenta os problemas práticos e as disfunções, que lá atrás na vestimenta masculina, por exemplo, com os sapatos de grandes pontas, que poderia ser um potencial, né, aqui na parte feminina, eles fazem... Isso realmente se apresenta. E o exemplo é uma manga longuíssima que vai aparecer numa imagem que eu trouxe agora. E aí surge uma nova silhueta feminina, que ela é um pouco mais ajustada. Ela não é justa como as vestes masculinas, não mostra o corpo como as vestimentas masculinas, mas ela sim tem um determinado ajuste. Pode passar, por favor. E aí, você está vendo... Me ajuda aí, Cleiton, por favor. No cotovelo da primeira mulher, isso é uma manga, e vai até o chão. Acompanha aí descendo, isso tudo é uma manga. E isso não encerra na altura da mulher, se vocês perceberem, ela ainda arrasta um pouco no chão. Olhem o perigo disso. Então, imagina pegar um copo, e a maioria dos registros vai nesse sentido do perigo, né? Você vai pegar um copo e ocasiona um acidente, porque você quis pegar um copo com uma manga que é extremamente longa. Então, a moda passa a ter disfunções. Então, não começa a surgir não questões apenas estéticas, mas apresentar ali realmente uma disfunção. E aí surgem novas críticas ao movimento da moda e toda essa expressão. Pode passar, por favor.
Aqui, novamente, ó, aqui é um ambiente muito mais rebuscado, né? Porque essas mulheres estão com vestes muito, muito mais adornadas, muito mais azul, com as cores mais quentes que eram mais difíceis. E a manga longuíssima aparece de novo. Isso, ela é um pouco menos longa, mas num evento, isso se apresentava como um problema da mesma forma, né? Pode passar, por favor. E aí, eu trouxe aqui a questão, né? Isso aqui eu acho que é um resumo bastante conciso de muita coisa do que eu falei aqui, que indica que a moda é, portanto, antes de tudo, um ponto de equilíbrio entre o coletivo e o individual. E aí, gente, individual entre muitas, muitas, muitas aspas, porque a gente não pode falar de indivíduo para a Idade Média, mesmo abaixo da Idade Média, a gente não tem indivíduo formado como a gente tem hoje, mas a gente começa a ter alguma expressão, assim, uma sutileza de expressão de sujeito, né? Nem de indivíduo ainda, mas né, de diferenciação em relação ao coletivo, né? E aí, né, é uma maneira de marcar a hierarquia social ao mesmo tempo fixa e móvel. À medida que floresceram nas distinções indumentárias, a fantasia de alguns e conformismo de outros desencadearam ação defensiva de parte de instituições, a igreja ou grupos, a burguesia, que haviam ficado para trás. Isso é um outro historiador, né, o Daniel Roche, ele traz isso, ele também tem um estudo fantástico acerca das vestimentas e da moda, e ele traz essa parte que eu acho bastante relevante e que resultam bem. Eu acho ele um pouco drástico, né, em termos de indivíduo, a igreja e a burguesia, que tinha ficado para trás já, mas ele consegue, né, ressaltando essas questões, ele consegue trazer um panorama bastante interessante do que vinha a ser a moda nesse momento de surgimento. Pode passar, por favor? E aí, a título de considerações finais, eu trago que a relação é estreita entre as aparências, as situações políticas, sociais, econômicas e morais. Lá no início eu não coloquei o aspecto moral, e isso é proposital, para a gente ver como que isso interfere direto e como que isso é um advento que até hoje a gente tem na moda. Muitos aspectos, em muitos espaços, isso é uma questão, e lá atrás, no século XIV, já apresentava, então, enfim, perpassa por todo o desenvolvimento da moda e permanece, né, naquela lógica de permanências e rupturas. Isso é uma permanência que vem ultrapassando todos os momentos históricos. E aí as mudanças na escolha do vestuário podem apresentar muitos aspectos e transformações nas sociedades. A gente já presenciou isso aqui, né? E a aparência é bastante relevante nessas sociedades, a ponto de ter todo esse movimento em termos das leis das pregações e tudo mais. E também é relevante do ponto de vista econômico e político. E a aparência, nesse momento, se distingue mesmo nos detalhes, nas cores, nos materiais e não nas peças. Então, não pensem que vai ter uma mudança brusca de silhueta a partir, né, da separação, porque realmente a gente não vai encontrar isso. A mudança fica realmente mais nos detalhes, mas ainda assim é uma mudança que transforma bastante, comunica bastante, e as sociedades, elas, sobretudo, né, da Europa, elas sabem usufruir dessas transformações e dessas potências desses elementos. Então, pode passar, por favor. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. E foi um prazer mesmo apresentar aqui para vocês. Falei demais, mas eu gosto. Obrigada.